Olá, quinto ano. Vamos começar agora a correção dos nossos exercícios. Peguem aí seu caderno e vamos fazer as contas, ok? Aqui eu vou colocar somente os resultados. Perímetro. A medida do contorno de uma forma geométrica plana é chamada de perímetro. Em um polígono, o perímetro é igual à soma das medidas de seus lados. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Estão vendo aqui um quadrado que tem lados iguais. O quadrado tem lados iguais e cada lado desse quadrado tem 6 metros. Como diz aqui a frase que vocês acabaram de ler comigo, a soma desses lados vai dar o perímetro. Então, eu tenho 4 vezes 6 metros, 4 vezes 6, 24 metros. Portanto, 24 metros é a medida do perímetro deste quadrado. Vamos ao retângulo que está aqui embaixo. Retângulo tem 2 lados do mesmo tamanho, os outros 2 também. 16 mais 4 e mais 4 dá 40 metros. Um último exemplo de um trapézio agora. O trapézio tem em um dos lados 5 centímetros, no outro 4, e depois 2, e depois 4. Então, 5 mais 4, 9, mais 2, 11, mais 4, 15 centímetros é o perímetro desse trapézio. Vamos agora resolver esses probleminhas. Juliana irá pendurar na parede de seu quarto um espelho com as medidas expressas ao lado. Para deixar o espelho combinando com a decoração do ambiente, Juliana irá colar uma fita sobre a moldura do espelho. Quantos metros de fita, no mínimo, serão necessários? Está aqui o espelho, você vê que a moldura é essa linhazinha roxa em volta do espelho. Se de um lado ele tem, esse lado maior, ele tem 120 centímetros e do outro 60, então lógico que nos outros onde não tem medida, serão as mesmas, 60 e 120 também, porque tem o mesmo tamanho. Para saber o perímetro, ou seja, a quantidade de fita, é só somar isso tudo. E somando todos os lados vai dar 360 centímetros. Número 81. Observe a figura ao lado e considere que todos os seus lados possuem a mesma medida. Letra A. Quantos lados tem essa figura? Se você começar a contar, você vai ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, temos 12 lados. E qual é a medida de cada lado? O primeiro já está mostrando ali, ó, 6 centímetros. Como os lados são todos iguais, então todos eles têm 6 centímetros. Qual é a medida do seu perímetro? Se o perímetro é a soma de todos os lados, então eu vou multiplicar 6 por 12. 72 centímetros, porque 6 vezes 12 dá 72. 82. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas correndo ao redor do campo. Então, as medidas do campo estão aqui. 100, esses dois lados são iguais, e 70. Que está dizendo que os jogadores vão dar uma volta inteira. Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo? Essa foi a pergunta da letra A. A volta completa é a medida do perímetro, é só somar tudo, que vai dar 340 metros. Letra B. Quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas ao redor do campo? Ora, a gente já sabe que o campo, a volta inteira no campo dá 340 metros. Vocês vão dar 5 voltas, então é 340 vezes 5, que vai dar 1.700 metros. Letra C. Se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Bom, já vimos que em um treino só, em um dia, eles correm 1.700 metros. Só que eles fazem isso 5 vezes por semana. Então, é 1.700 vezes 5, que vai dar 8.500 metros. 83. Uma mesa de forma quadrada tem 8 metros de perímetro. Quantos metros tem o lado dessa mesa? Agora, eu dei o total para vocês. Eu não dei a medida de um lado só. O perímetro é a soma dos 4 lados dessa mesa. Então, se tudo vai dar 8, eu quero saber só de um lado. Essa mesa tem quantos lados? Tem 4, certo? Então, eu vou fazer a continha. 8 dividido por 4, que vai dar 2. 84. Na malha quadriculada a seguir, a figura 2 é uma ampliação da figura 1. Letra A. Sabendo-se que cada quadradinho da malha possui lado medindo 1 centímetro, qual é a medida do lado da figura 1 e da figura 2? Se aqui tem 1 centímetro, então eu tenho 1, 2, 3, 4.
na figura 1. E na figura 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Resposta, então, figura 1, 4 centímetros, figura 2, 8 centímetros. B. O que aconteceu com as medidas dos lados da figura 2 em relação às medidas dos lados da figura 1? Ora, gente, figura 2, 8, figura 1, 4. Quanto é 4 vezes 2? 8, certo? Então, dobraram. As medidas dobraram. C. Determine a medida do perímetro na figura 1. Ora, se na figura 1, um lado tem 4 centímetros e ele tem 4 lados, então a figura 1 tem 4 vezes 4, que vai dar 16. São 16 centímetros. Letra D. Agora, determine a medida do perímetro da figura 2. Se a figura 2, o lado tem 8 centímetros, então 4 vezes 8, 32. O que aconteceu com a medida do perímetro da figura 1 quando seus lados foram dobrados de tamanho, formando a figura 2? Gente, as medidas dobraram também. Perceberam? Se o lado dobrou, 4 vezes 2 dá 8, as medidas do perímetro, 16 vezes 2, 32. 85. O perímetro cefálico ou perímetro craniano de um bebê é a medida do contorno da cabeça na sua parte maior. Mede-se utilizando uma fita métrica, que deve se situar sobre as orelhas e acima das sobrancelhas. Assim, além das medidas de peso e tamanho, o perímetro craniano é outro dado a ser levado em conta na hora de examinar o estado de saúde do recém-nascido. Um bebê, ao nascer, normalmente tem um contorno craniano aproximado de 35 centímetros. Considere que em uma determinada população, o perímetro craniano de um bebê recém-nascido mede 35 centímetros, aumentando 2 centímetros nos 3 primeiros meses e 1 centímetro a cada mês nos 3 meses seguintes. Quanto deve medir o perímetro cefálico de um bebê aos 6 meses de idade nessa população? Então, raciocina aqui comigo. A criança nasceu com 35 centímetros. Nos 3 primeiros meses, ela aumentou 2 centímetros por mês. Aumentou 2 no primeiro mês, 2 no segundo mês e 2 no terceiro mês. Então, ela aumentou 6 centímetros no total, certo? 35 mais 6, 41. Então, com 3 meses, esse bebê já estava com 41, o perímetro cefálico dele. Nos próximos 3 meses, o aumento foi de apenas 1 centímetro. Então, ele já tinha 41. Aí, no 4º mês, ele aumentou 1 centímetro, no 5º mais 1 e no 6º mais 1, que deu um total de 3 centímetros. Então, 41 mais 3, 44. Resposta, 44 centímetros. 86. Um jabuti andou 180 metros em 1 hora e o caramujo percorreu 4.500 centímetros no mesmo tempo. Letra A. Qual deles percorreu, em metros, a maior distância? O jabuti, ele percorreu 180 metros. Já o caramujo não está dizendo que ele percorreu 4.500 metros. O caramujo percorreu 4.500 centímetros, que é igual a 45 metros. Só para revisar aqui, cada 100 centímetros você tem 1 metro. Então, você pega 4.500 e divide por 100. Na divisão por 100 é só cortar 2 zeros. 4.500 centímetros vão dar 45 metros. Então, a pergunta da letra A é qual deles percorreu em metros a maior distância? Foi o jabuti. Letra B. Quantos metros a mais percorreu um em relação ao outro? Ora, é só fazer a continha. Você quer saber a diferença de um para o outro. Então, 180 menos 45 vai dar 135 metros. Beijos para todos vocês e até a próxima aula.